Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Talk Hub. Até a pronúncia, pessoal, Talk Hub. Meu nome é Fábio Jacilque e esse projeto tem a ideia de fazer as empresas se conectarem. Criar um hub mesmo, quem sabe até de negócios, de trabalho. E nós estamos com 4 empresas aqui nesse Talk Hub, que já eu vou pedir para cada um falar sobre seus negócios, seu serviço, seu diferencial. Carlos Lira, do consórcio LISCA, muito obrigado, seja bem-vindo. A Esc Carvalho, do Minerva Engenharia de Projetos, muito obrigado. Cláudio Bastos, da Lume Business and Tech, muito obrigado. E o Wellington Machado, da Quantum, ensinando para o futuro. Eu acho que aqui vai pegar fogo mesmo de informação e de inspiração para as pessoas que estão assistindo. Lembrando que esse projeto, o intuito, o objetivo é criar conteúdo e ser compartilhado nas redes sociais, no Instagram, TikTok, enfim. E claro, inspirar outras pessoas, orientar, de repente, os conteúdos que são ditos aqui interessam muitas pessoas e essa forma de fazer essa divulgação, porque nós estamos vivendo cada vez mais um mundo que precisa estar conectado em tempo real e tudo está acontecendo muito rápido, todo mundo sabe disso. Esse podcast tem um apoio especial do Tiradentes Innovation Center, que aqui é um centro de tecnologia e inovação aqui dentro da Unite Farolândia, um lugar maravilhoso, muito bacana. Vocês estão convidados a conhecer o TIC aqui, inclusive a Quantum está aqui, né, instalada no TIC, ele pode até falar depois um pouco mais sobre isso. E esse podcast possui 3 momentos. O primeiro momento, eles vão falar sobre a empresa deles, o diferencial, e tudo aquilo que é a alma do negócio. No segundo momento, todos prestaram atenção, vão fazer uma sabatina e eu vou organizar a ordem aqui dessa sabatina. Então cada um vai receber 4 ou 3 perguntas, né? De cada e tal. E aí, tomando o tempo até o final do podcast, eu tenho perguntas aqui que nem eu sei. Eu não sei, sabe quem fez, né? Uma pesquisa profunda que a gente fez na internet, junto com o Deep Search, né? Deep Search, e a gente pesquisou sobre as empresas, fomos até o CNPJ mais oculto lá, sabe aquele comentário lá no início da empresa, resgatamos tudo isso. Às vezes eu fico até com medo dessas perguntas no final, mas será? Porque eles não sabem as perguntas, será que eles vão saber responder no final? Fica aí, assista até o final. E vamos começar. Eu vou seguir essa ordem daqui. Carlos Lira, microfone aberto para você. Você pode se apresentar e apresentar a LISCA. Obrigado, Fábio, pelo convite, né? Então, sou Carlos Lira, do consórcio LISCA, uma empresa que estamos fazendo nesse mês de agosto, 44 anos de mercado, né? Uma empresa que meu pai fundou, ainda está vivo aí, teve essa ideia, porque as pessoas não sabem que lá atrás, em década de 80, década de 90, não existia financiamento, né? Só se comprava ou à vista ou em duplicata em até 6, 12 meses, isso por um valor agregado alto, seja um carro ou uma moto. Então o consórcio foi que ajudou a democratizar essa questão do crédito. E de lá para cá a gente lançou vários produtos. O carro, que é o mais conhecido, né? Então hoje a gente trabalha tanto com carros linha leve, veículos até pesados. Temos a parte também de motos, de todas as marcas que a gente trabalha, que é esse outro diferencial. Temos a parte de imóveis, né? Que a parte do imóveis hoje está muito em voga, porque as pessoas começaram a descobrir que se você pode planejar um pouco mais, né? Não morar de imediato assim, né? Casei e quero morar logo no meu imóvel próprio. Só que ele vai pagar para o banco, não para ele, 35 anos. E às vezes sua profissão, o local muda de onde você vai morar, né? Tudo. E você fica meio engessado com aquilo. Então o consórcio você pode planejar, pagando na metade do tempo e pagando 3 vezes menos ainda do que um financiamento. Então isso é um diferencial que eu acho que a gente está começando as pessoas a entenderem isso, está ajudando isso, né? E aí nessa parte de imóveis a gente tem várias opções. O cliente pode usar até o próprio terreno como lance. Muita gente tem um lote, não consegue
levantar uma casa que tão sonhada, e ele pode usar aquele próprio lote como lance no consórcio e viabilizar a construção. Então hoje tem uma série de coisas que não é mais aquele, não, eu tenho que comprar um golzinho 1.6 a álcool que tinha antigamente, que é isso que eu quero. Não, hoje você pode comprar um leque muito grande de produtos. É isso que a gente tem para oferecer aí para a clientela. Muito obrigado, Carlos. E aí vamos agora a Eske Carvalho falar sobre a Minerva Engenharia de Projetos. Bom, pessoal, meu nome é Aeske Carvalho, né? Sou engenheiro civil, formado desde 2018 e me formei aqui, inclusive, na Universidade Tiradentes. E a minha história é algo que eu fui construindo aos poucos, né? Porque assim que eu me formei, eu não tinha expectativa de emprego, né, na área. Então, a minha única opção naquele momento foi, eu vou procurar fazer algo que eu já tenho aptidão, que no caso era ensinar. E aí eu criei a Minerva, só que era Minerva Cursos e Treinamentos. Comecei a ministrar treinamentos aí de Revit, que é um software que a gente utiliza para desenvolver os projetos de engenharia. E aí comecei a criar cursos online. E a partir desses cursos online que eu comecei a criar, comecei a ser conhecido em outros estados. Os próprios alunos às vezes tinham algumas dúvidas, entravam em contato comigo, aí perguntava, cara, comprei seu curso, mas eu tô querendo desenvolver esse projeto mais rápido. Você poderia fazer para mim esse projeto? Eu posso. Eu cobrava um determinado valor e aí eu desenvolvia para ele. E a partir daí fui me tornando conhecido, um foi indicando para o outro. Criei um canal no YouTube também onde eu dava dicas desse software, né, como os atalhos, como utilizar e tal. Começou a crescer, atingiu um público ali de 3.000 inscritos. O Instagram comecei a me tornar mais ativo também, e aí foi se espalhando pelo Brasil. Tanto que eu sou conhecido mais fora do estado, aqui de Sergipe, do que aqui. Comecei crescendo por fora. E aí, depois, mais ou menos em 2020, depois da pandemia, eu comecei a me focar mais nos projetos. Larguei um pouquinho dos cursos e aí cresci a empresa, criei a Minerva Engenharia de Projetos. Antes eu utilizava um CNPJ MEI, né? Depois tive que mudar, porque uma empresa de engenharia não pode utilizar um MEI. E aí comecei a desenvolver os projetos focados ali na parte de instalações, elétrico, hidrossanitário, estrutural, combate a incêndio, e tudo isso dentro da metodologia que eu sempre utilizei, que é a metodologia BIM, que nada mais é do que fazer uma construção virtual do projeto em 3D, onde eu consigo verificar todas as interferências ali do projeto antes de enviar para a obra, para que o cliente não sofra com esses transtornos e acabe perdendo tempo e dinheiro, tendo que voltar para revisar, tendo que demolir para reconstruir, etc. Eu consigo prever tudo ali dentro, inclusive os quantitativos são perfeitos, são exatamente aquilo que deve ser gasto na obra, nem a mais nem a menos. Muito obrigado, Eske. Por nada. Vamos agora em sequência falar com Cláudio Bastos, da Lume Business and Tech. Primeiro, Fábio, obrigado pelo convite, né? Feliz de estar aqui nessa mesa com grandes empresários, grandes empreendedores. Um pouquinho da minha história, né? Eu, por formação, sou da área de gestão, né? Tenho um mestrado e agora sou doutorando na Universidade Federal de Sergipe. E sou o diretor da Lume, Grupo Lume, né? Que eu falo que a gente tem dois grandes braços, né? O primeiro braço vem dessa minha formação, que é um braço ligado à gestão profissional, onde te leva para as organizações a parte de planejamento estratégico, gestão de processos, projetos, a parte também planejamento diretor em tecnologia da informação, onde a gente faz um alinhamento dos objetivos estratégicos com a tecnologia, né, que hoje é extremamente importante para todos os negócios. E também gestão de performance, gestão de equipes, né, tudo isso que faz com que uma gestão se torne mais profissional. E o outro braço é a parte da Lei Geral de Proteção de Dados, né, onde a gente vem atuando em mais de 9 estados. Fomos aqui em Sergipe, somos o pioneiro nesse tema, referência, né, com relação
o desenvolvimento da conformidade, de ajudar as empresas com a parte de segurança da informação, de cibersegurança. Então, esses dois caminhos, né, que a gente vem traçando hoje com uma equipe multidisciplinar, porque a gente entende que para tratar algumas dores das organizações, a gente precisa realmente entender isso de um olhar mais amplo. Então, dentro da Lume hoje a gente tem na área de gestão, tecnologia, área jurídica, onde a gente conversa e traz essas soluções para as organizações, né? E além disso, são profissionais altamente capacitados, né? Com certificações, como eu falei, mestrado, doutorando, certificações internacionais, que vem realmente se diferenciando no mercado, e nossa atuação aí, como eu falei, está mais de nove estados, e a atuação até internacional. E é assim, além dessa equipe, dessa assessoria empresarial qualificada, né, a gente trabalha também com ferramentas, né? Hoje, na parte de gestão, a gente tem uma ferramenta de gestão com inteligência artificial, no qual a gente analisa indicadores de performance dos nossos clientes, traça padrões de mercado para ele poder tomar decisões muito mais assertivas. E na parte da LGPD, hoje a gente tem o Lumius, né, que é um software de gestão, né, foi desenvolvido internamente para que a gente possa ter uma gestão, uma conformidade, além da assessoria apoiada por uma ferramenta. Então, em resumo, hoje a gente atua com essa governança, com essa assessoria empresarial especializada, apoiado em ferramentas tecnológicas. Mas o que a gente quer trazer hoje para o bate-papo, né, para esse entendimento, é falar muito sobre essa questão da gestão mais profissional, né? Que hoje é um debate que a gente leva para onde que a gente vai passando, pelo caminhar, porque acaba que em 2025, né, agosto de 2025, nesse atual cenário que a gente está, não dá mais para os empresários atuarem de forma não profissional. Principalmente que a gente está vindo com várias ondas aí, eu falo que não é uma onda, são tsunamis, que é a inteligência artificial, a transformação digital. Então, o empresário, ele precisa entender que ele precisa profissionalizar a gestão, e é isso que a Lume faz, levar a gestão profissional, tanto na parte de gestão, quanto também na parte da Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado, Cláudio. E agora vamos escutar a história do Quantum, ensinando para o futuro, com o Wellington Machado. Fala pessoal, boa tarde aí, Fábio, muito bom, muito obrigado aí pelo convite, parabéns pela iniciativa, acho que já estou aprendendo aqui, então acho que essa é a grande troca, né? Eu venho do mundo da inovação, e inovação não se faz sem colaboração, né? Então acho que o mundo está precisando mais dessa união, mais collab, da gente construir juntos, né? E ao invés de cada um trabalhar no seu cantinho isolado ali, né? E eu vou falar um pouquinho da Quantum. Eu sou engenheiro de formação, né? Fui executivo Siemens por um período, e na Siemens eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, na Babson College, que está entre as 10 melhores de empreendedorismo do mundo, onde eu fiz um curso lá, que era o Mundo em 2050. Eu brinco que eu fiquei meio malucão, eu voltei para o Brasil e comecei a empreender, né? Hoje eu atuo diretamente em 7 negócios como investidor, e alguns eu sou cofundador também. E a Quantum hoje, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais, ela é uma escola, né? Então, um dos desafios do futuro é como a gente prepara nossos jovens, né? Então, até então, quando eu volto dos Estados Unidos ali em 2015, o desafio era a geração Z, que é a geração fone de ouvido, né, que é mais introspectiva, mais fechada, e alguns estudos já falavam assim, essa geração ela vai ter desafios de comunicação, de trabalho em equipe, de persistência, iniciativa, que isso são o quê? Soft skills, né, habilidades socioemocionais. Então, como que a gente desenvolve uma habilidade dessa? A questão é, se eu ler no dicionário o que é persistência, eu vou aprender? Não, eu preciso vivenciar. Isso eu voltei para os Estados Unidos e fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, como que a gente desenvolve soft skills? Preciso vivenciar, mas como que eu vou fazer isso com jovens, né? Hoje a gente está vivendo aí a geração alfa, que é a geração abaixo de 12 anos, né? Eu tenho um filho, o Miguel, que tem 9 anos, que faz parte, que já vem com alguns presets de fábrica, mas também que necessita do desenvolvimento dessas habilidades. E foi daí que a gente começou a Quantum, né? Começamos ali em 2018, né, com uma escola física, e depois em 2020 a gente se transforma num sistema de ensino, onde a gente mescla três áreas: empreendedorismo, tecnologia e socioemocional. Empreendedorismo por quê, né? Já que a gente está falando com empreendedores aqui, todos nós aqui, para empreender, a gente fala que tem uma soft skill mãe. O empreendedor, ele resolve problemas, né? Ele é focado em resolver problemas. Então, todo dia você tem ali problemas para ser resolvidos. E para você resolver problemas, você precisa do quê? Você precisa de persistência,
iniciativa, trabalho em equipe, empatia. Então, foi assim que a gente descobriu. Então, todos os programas que nós desenvolvemos têm o plano de fundo empreendedor, desde os pequenininhos até os jovens do ensino médio. E a tecnologia foi o meio que a gente conseguiu encantar e engajar, porque a escola, para eles, né, ela se tornou chata. Então ela precisa ter mais encantamento, mais engajamento, né? Então nós criamos isso através de produtos. Então a gente ensina a criança a aprender pensamento computacional, programação, IA. A gente tem um curso de IA para crianças, mas com o plano de fundo dos inventores, trazendo a vida dos inventores, como Santos Dumont, como Ada Lovelace foi a primeira mulher programadora, Santos Dumont, né, super persistente, Katherine Johnson, que é a primeira mulher negra da NASA. E isso vai durante a educação infantil e do 1º ao 5º ano, no ensino fundamental, né, anos iniciais, e do 6º ano até o ensino médio, a gente tem um produto chamado EZ, né? Então, a primeira faixa etária é o Museu dos Inventores, e o EZ é o empreendedorismo para a geração Z, onde a gente forma o jovem em 4 carreiras: empreendedorismo, marketing, design e programação. Independente da profissão que ele vai seguir, esses são pilares das novas carreiras digitais, onde todas as profissões são influenciadas. Então a gente fez isso para que ficasse dentro das escolas. Hoje eu oferto isso tanto para o pai, né, para os pequenos que querem comprar esse programa no nosso site, como hoje a gente atende a rede pública e privada, né? Hoje nós somamos 30 mil alunos em todo o Brasil. O Sebrae é um grande parceiro, né, e distribuidor do nosso produto. E agora em Sergipe nós temos também, né? Acabamos de ser contratado pelo Sebrae Sergipe, onde a gente está aplicando nas escolas do estado, no centro de excelência do estado de Sergipe, né, nosso produto para os jovens do ensino médio. Então isso é um pouquinho do que a gente faz ali para tentar mudar um pouquinho esse mundo e trazer mais colaboração, e parabéns novamente aí pela iniciativa, porque a gente precisa disso, né? Precisa dessa troca mais constante aí. Obrigado. E pegando já o engajamento do assunto, você vai ser o primeiro a ser sabatinado. Tá preparado? Opa, sempre. Então vamos fazer sentido horário. Cláudio vai iniciar com a primeira pergunta. Perfeito. Para o Wellington. Wellington, parabéns aí pelo caminhar empreendedor, né? Eu fico muito feliz aí quando a gente está diante de pessoas que fazem a diferença, né, no mercado, e estão trazendo, principalmente quando fala de educação, né? Como professor, eu sou um defensor da educação e tenho realmente esse pilar na minha vida e, enfim, sou um defensor. Participei também da Junior Achievement, que não sei se você conhece, que trabalha com essa educação em escolas públicas, né? Então acho que a iniciativa é mais do que louvável, né? Mas, eu queria entender um pouco da Quantum, né? Porque realmente trabalhar software skills não é fácil, né? E principalmente a gente está hoje absorvendo na graduação e na pós-graduação, às vezes, muita dificuldade do jovem, principalmente, de trabalho em equipe, parece que vão matar ele, né? Rapaz, faça tudo, menos trabalho em equipe, né? Mas quando chega no mercado, ele se depara com situações onde a primeira coisa, você sabe trabalhar em equipe, a primeira pergunta do recrutamento, né? Então, eu queria entender um pouquinho melhor da Quantum, né? Como é que esse trabalho, mesmo sendo no digital, né? E como é que, se vocês usam também gamificação, quais outras estratégias, né, da Quantum, da sua metodologia, para que esse profissional, para esse aluno, né, se chegue no mercado ou realmente na graduação ainda mais preparado, porque realmente a gente sente uma grande dificuldade quando vai passar alguns temas, né, até na graduação, que já são adultos em mulheres e homens, né, com esse grau de dificuldade muito grande aí das soft skills. Legal. Boa pergunta, Cláudio. No programa do EZ, né, que é o Empreendedorismo para a Geração Z, a gente é uma forma preventiva para a geração neném. O que é a geração neném? Aquela que termina o ensino médio e não entra nem no mercado de trabalho nem na universidade, né? Hoje no Brasil a gente tem 15 milhões de jovens nessa situação. Então como que eu posso desenvolver as soft skills dentro da sala de aula, né? Dentro do dia a dia da escola? Então nós somos uma solução. Então nossa solução ela tem 3 grandes componentes. Nós desenvolvemos um material físico que a gente chama que ele é phygital. Por quê? Ele é um material que interage com a nossa plataforma, que é o segundo bloco. A gente criou um software, né? A gente usa diversas metodologias ativas, né? Você como educador aí, você trouxe uma delas, mas tem sala invertida, aprendizado por projetos. Então os alunos vão desenvolver projetos a todo o tempo, né? Então é sempre mão na massa, né? Que é a cultura maker, que é a coisa de fazer, né? E aí sempre tá trabalhando em equipe.
E então o software ele foi criado para não só para armazenar os projetos que são desenvolvidos em sala de aula, mas tem insígnias de gamificação. Então, esse é um dos pontos de engajamento. Então, toda a identidade, todo o visual foi pensado para o jovem. Então, toda essa rotina. E o terceiro eixo é a formação do aplicador, que é os educadores. Então, a gente forma os educadores da rede pública, nesse caso. Né? Então, e dentro da nossa metodologia, dentro do material, os alunos vão desenvolvendo os projetos e eles vão ter que... vai acontecer que eles vão errar. Né? Então, dentro do empreendedorismo, isso muito no Vale do Silício, a gente fala que não existe erro, né? Existe sempre aprendizado. Né, o ciclo aquele de melhoria contínua da engenharia, né? Então, o PDCA. Então, você não erra, você aprende e corrige. Então, esse processo de você lidar com o erro, lidar com a frustração, é feito em sala de aula. Então, que é natural, para ele conviver. Porque, como você falou, quando ele vai para o mercado de trabalho, isso vai acontecer. E dentro da escola, você escolhe os amiguinhos que você quer fazer o trabalho. Mas no mercado de trabalho, não. As pessoas que vão estar lá próximas são as pessoas que estão lá. Né? Você sendo amigo delas ou não, você vai ter que trabalhar com elas. Então, a gente vai preparando o jovem, né, nessa forma. Né? Essa é a geração Z. No caso da geração alfa, que são os menores, todo o software que é de programação para criança, então o nosso software para pequenos, a gente ensina a criança de 4 anos a programar. Mas nas missões que ele tem, né, que ele vai executando, ele também vai ter que lidar com a persistência, né? Em algumas missões ele tem que ter iniciativa. Então a gente vai de forma intangível, a gente vai ensinando a soft skill. Como eu disse lá no início, né? Não é lendo no dicionário o significado da soft skill. Eu preciso vivenciar, eu preciso ser posto à prova e aprender e lidar com esses desafios da vida que a gente vai ter aí, né, no mercado de trabalho, em casa, em todos os lugares, né? Isso aí. Muito obrigado. Carlos, Eu queria até, como você já vovô, né? Então, é para criança pequena, porque hoje o grande problema, né, é a tal da tela, excesso de tela. Como é que você orienta também nesses seus cursos para 4 anos, né, que ele não fique com tanta tela, né? E também como ele aprenda isso, que eu achei bem interessante ele poder gerar essa persistência, né? Gerar os soft skills, como o Cláudio falou aqui, que a gente vai ensinando melhor as crianças hoje, né? Porque tem que ir para o digital, mas não pode ter um excesso tão grande. Como é que a gente pode fazer isso aí? Perfeito pergunta. Ótima pergunta, por quê? A gente fala na conta de tempo de tela útil. Tá? Então, existem. Eu tenho o Miguel em casa, né? Então eu já tenho. E a Catarina vem em outubro aí. Então. Em casa já faz o teste. Né? O Miguel acompanha a conta desde que tinha seus 4 anos de idade, né? Então, o ponto da tela útil, então quando a gente está desenvolvendo uma atividade, isso é tempo de tela útil. Ele tem um fundo educacional, ele tem um plano educacional. E não é só quanto, você tem várias soluções de aplicativos dentro das redes sociais. O YouTube tem a seção YouTube Kids, onde você consegue preparar, mas qual é a recomendação? Então, assim, primeiro, se você lógico, entre uma atividade física, ao ar livre, música, pintura, sempre preferencial, né? Pelo menos até os seus 7 anos de idade, a preferência é que ele não use tanta tela. Né? Eu sei que ia falar assim, não usar tela é quase que impossível, né? Virou um instrumento do nosso dia a dia, né? Para os pequenos, mas tentar não usar muita tela. E usar menos onde tem algoritmos de recomendação. Então, por exemplo, eu vou falar marcas aqui, né? Se você usar uma rede social, ela tem um algoritmo de recomendação. Então, quando você vai para a área que você vai de Reels ou de Shorts, depende da plataforma que você está usando, ela fica recomendando. Então, você entra num processo de dopamina que você fica realmente preso. Isso é neurociência, isso não é invenção, não. Você fica preso. Nós, adultos, ficamos, às vezes, nem gosto, e às vezes fica 30, 40 minutos ali que você fala, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui? Peraí. Né? Então, para os pequenos, usar plataformas que não existem algoritmo de recomendação. Então, usar streams que tem filmes e desenhos que não recomendam. Então você tem plataformas tradicionais de filmes e de séries e de desenho que não traz recomendação. Então você vai perceber que a criança ela consegue dormir assistindo uma plataforma de streaming, mas uma rede social ela não consegue dormir de tanto estímulo. Então esse é um dos pontos. E quando for usar tela, usar aplicativos educacionais. Existem muitas soluções gratuitas, existem soluções pagas com valores menores, né? E existe a quanto. Então acho que essa é a ideia, né? Você trazer para o seu filho, né, para sua neta, no seu caso, tempo de tela útil. Muito obrigado. Fantástico, né? É isso.
Então, cara, eu sei que muitas escolas no Brasil ainda seguem as metodologias tradicionais e às vezes metodologias engessadas. E eu gostaria de saber como está sendo a aceitação da maioria das escolas em relação a essa nova metodologia. Perfeito. Esse é o desafio mundo, é global, isso não é uma realidade só Brasil, né? Então a gente acaba vivenciando isso em tudo. E esse foi o meu primeiro desafio, tanto para recrutar a equipe interna da própria Quanto, né? Internamente eu chamo de TechPad, porque todo mundo da Quanto é pedagogo. Então eu tive que desenvolver os pedagogos na área de tecnologia e de novas metodologias, mesmo que eles se formavam, né, na academia, aprendendo uma metodologia ativa, aplicar isso na prática e construir um processo que seja encantador e que saia do quadradinho ali das normas, era difícil. Então a gente criou-se a cultura de formar professores. Então quando eu vou para a rede pública, eu brinco que toda a rede pública, toda instituição de ensino tem pelo menos 2 educadores que estão buscando desenvolver novas metodologias, aplicar novas metodologias. Então, nós da Quanto, a gente sempre desenvolve no mínimo 2 a 3 educadores por instituição de ensino numa rede, tá? E dentro da nossa formação existe um bloco só de aplicação não só da nossa metodologia, mas de ensinar, por exemplo, inteligência artificial, o professor, como que ele usa, plataformas de tecnologias, não só IA, mas desde fazer um slide usando um Canva, enfim, várias técnicas e as metodologias aplicadas. Então, tá bom, vou fazer uma gamificação. Vou usar o exemplo de gamificação, porque a gente fala muito na jornada pedagógica. Aí o professor fala assim, tá bom, eu pergunto pro professor, que jogo que você jogou? Eu joguei o Super Mario, né, que vai pra frente e só pula. Você sabe o jogo que essa criança tá jogando hoje? É o Fortnite ou Minecraft, que você vai pra todo lado, 3D. não tem um fim, ele é multiplayer, ele Sim. é totalmente diferente. Eu já não tenho nem. Eu jogo com meu filho o PlayStation, eu não tenho nem mais a coordenação para jogar os jogos como Fortnite, por exemplo. A gamificação é outra. Muito A gamificação que ensina, inclusive nas universidades hoje, quando a gente fala de pedagogia, ela é antiga. A gamificação, ela é um processo totalmente novo. Então o professor tem que beber dessa nova fonte. E como a gente, empreendedor, também entende melhor do nosso cliente, o educador tem que entender melhor da geração também que ele está atuando. Quais são os desafios daquela geração Z? Eu não posso usar um conceito, uma metodologia do século passado, né, com alunos da década atual agora. Então, assim, eu preciso adaptar, eu preciso entender que a geração alfa é diferente da geração Z. Então, esses são os desafios. E a gente, dentro da formação, a gente não entrega uma formação única, é uma formação continuada, então eu acompanho esse professor. A gente não acredita que um treinamento de 8 horas vai fazer o professor se adequar. Então a gente acompanha ele durante todo o ano letivo na aplicação do produto, né? E isso vem sendo o nosso grande diferencial em todo o Brasil. Perfeito. Show de bola. Vamos agora sabatinar, Cláudio. Vamos lá. Seja, por favor, o primeiro. Poxa, tenho várias perguntas, Cláudio. Adoro tecnologia, né? Adoro inovação. Você trouxe aí 2 áreas, né? Planejamento estratégico e LGPD. Mas você falou de software. E aí eu gostei, tipo assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais da questão do software das 2 áreas, né? Como Sim. que vocês, pelo que eu entendi, são soluções próprias, né? Então, como que elas atuam, como que ela é no cotidiano ali do empreendedor ou da gestão? Não, perfeito, né? Qual foi a nossa sacada na Lume, né? A gente sempre trabalhou com método, né? A gente vem dessa essência do método, né? De trazer para as organizações um método, porque se tinha muito, né, aquela ideia, poxa, como é que eu vou fazer um planejamento estratégico? Como é que eu vou aplicar isso? Como é que eu vou tirar do papel, né? E a gente vem dessa escola da agilidade, como é que eu vou realmente transformar aquele objetivo estratégico em algo mais tangível, né? E aí se vinha também na gestão de processo, né, na implementação de boas práticas de qualidade, em toda essa dinâmica. E também veio da parte da LGPD, né? A gente desenvolveu um método, porque quando a gente lançou a metodologia e a LGPD entrou em vigor no nosso país em 2020, e todo mundo correu dizendo, poxa, precisa, mas como, né? E aí a Lume, ela veio muito nesse papel do como, desenvolver um método para implementar nas organizações essas boas práticas. Só que aí chegou no momento que a gente falou, poxa, beleza, o método tá validado, tá ok, tá bacana, só que agora a gente precisa de um ferramental, né, de um produto, de um software que faça com que esse método que é próprio, validado da empresa, a gente possa ter uma ferramenta que traga outras
né, diretrizes, né, outras centralizações. E aí foi que surgiu, né, primeiro o Lumius, que é o software de gestão na LGPD, no qual a gente implementou toda a nossa metodologia dentro da própria ferramenta, porque se tinha, há um tempo atrás, né, logo que a gente começou, a dificuldade, e a LGPD, ela começa a gerar algumas documentações, que são documentações obrigatórias e documentações acessórias dentro do processo. E até mesmo, né, não sei se vocês já ouviram falar do DPO, né, que é o encarregado da proteção de dados, hoje é extremamente importante essa persona nas organizações, ele ficava meio perdido, porque a LGPD vai envolver, né, diversos pontos das organizações, desde a parte de processos, parte documental e a parte de tecnologia da informação e segurança da informação. Então a gente compilou tudo isso dentro de um software para que esse empresário, essa organização e principalmente o DPO, né, esse profissional possa ter ali uma ferramenta centralizando todos esses pontos, né? E aí a gente pautou sempre nesse ponto importante, né, que é a agilidade, uma ferramenta mais focada, mais objetiva, que realmente possa entregar tudo isso para essa organização. E aí a gestão também envolve isso, né? Uma ferramenta ágil que vai implementar a nossa metodologia, vai validar na organização, a gente já validou essa metodologia e tem ali um sistema para gerenciar melhor todos esses pontos, né, que envolve essa gestão mais organizada. E foi assim que surgiu, né, esses dois softwares aí, pautados nessa metodologia para trazer realmente esse diferencial para as organizações. Obrigado. Carlos? Eu vou pegar ainda o gancho que o Wellington falou aí sobre, sim, porque Sergipe aqui os empresários são pequenos, né, micro, pequenos, alguns médios empresários. Como é que ele consegue colocar esse software, né, implantar, nas nuvens, como tem um treinamento, tem um suporte, como é que pode ser usado isso para amanhã eu quero colocar, gostei, mas e aí? Né? Não, perfeito. E aí, como é que fica? Não, perfeito, seu Carlos. Hoje os nossos softwares que a gente usa na Lume, eles estão muito acompanhados da nossa assessoria, né? Então, hoje, por exemplo, a gente já fez trabalho para startups e a gente tem cliente, uma das maiores empresas de gás do estado de Sergipe, que é a Sergás, né, no qual a gente é DPO. Então, o software foi muito pensado nisso. Ele é adequado a diversas realidades, desde o pequeno empreendedor até uma grande empresa consegue implementar o software. Lógico, né, que o software, e aí sendo sincero e verdadeiro, e tem que ser, nenhum software do mundo é 100%. Sempre vai ter a necessidade ali da interação da assessoria. Por quê? São realidades completamente diferentes. Como a gente falou, né, a gente atuou numa startup que era uma edtech, que trabalhava com educação, e a gente teve que entender os pormenores daquela realidade. Muito diferente de você trabalhar com uma empresa de gás, né? São outras nuances, é outro porte de empresa, mas o software faz isso, né? Ele dá a metodologia, um parâmetro que a empresa precisa seguir, é a receita, vamos dizer assim, para que ele possa seguir, e a nossa assessoria complementa nesses pormenores que ele vai tá enxergando. Então, assim, se tratando até de preço ou de investimento, tudo é personalizado e moldado para aquele modelo de negócio, para aquela realidade. Porque a gente precisa entender, e aí principalmente falando de LGPD, às vezes uma pequena empresa, até uma startup, ela tem um volume de dados às vezes muito maior e muito mais perigoso, porque às vezes está tratando de dados pessoais sensíveis, a pessoal da área de saúde, do que às vezes uma grande empresa que só lida ali com um volume de dados sensíveis menores. Então a gente não parte do tamanho, né? A gente parte do volume de dados e da sensibilidade desses dados. Então tudo é muito bem adaptado ali a um modelo de negócio que vem acompanhando com a assessoria. Muito obrigado. Perfeito. Nós estamos na era da inteligência artificial e eu gostaria de saber como a inteligência artificial poderia melhorar mais ainda o que o seu software entrega. Pronto, perfeito, né? Hoje a parte de gestão, a nossa ferramenta de gestão já está acompanhada com a inteligência artificial. O que acontece?
a gente começa a implementar, a gente começa sempre seguindo o nosso método que vai envolver um grande vasto diagnóstico empresarial, né? Que é uma recomendação que a gente sempre fala para os empresários. Primeiro a gente precisa entender, né? Ninguém vai no médico e já pega uma receita. Primeiro ele precisa entender, fazer um diagnóstico, fazer exames para ele poder passar ali, né, a solução ou o tratamento. E é mais ou menos assim que a gente trabalha. A gente faz um grande diagnóstico. Esse diagnóstico vai gerar uma série de dados, né, que vai ser levantado, dados do ambiente interno e externo. E aí, a inteligência artificial, ela entra para fazer uma análise, às vezes, de mercadológica também, né? Isso, para fazer de comparação. Poxa, hoje minha realidade empresarial é essa, eu tenho esses pontos fortes, fracos, eu tenho essas tecnologias, como é que o mercado está se comportando? E aí, logicamente, a análise da IA, ela vai fazer uma análise muito mais matemática e lógica, né? E aí vai trazendo também uma análise preditiva, né? Que é isso que a nossa ferramenta também traz, que a gente chama de Lume Insight, que é trazer para o empresário, cara, a partir do que a gente entendeu da sua empresa, a partir do que o mercado tem hoje de dados econômicos, dados de realidade política, enfim, todo esse levantamento, quais são os insights que a gente pode ter para traçar um objetivo estratégico para a sua empresa. Isso torna, né, o direcionamento para esse empresário muito mais coerente, muito mais assertivo. Lógico, nada substitui também a nossa experiência, o nosso know-how de mercado e também o entendimento ali do que é possível e não. Mas a inteligência artificial entra muito nessa vertente, né? De trazer uma análise de dados muito mais apurada, muito mais assertiva, que combinando com a nossa experiência faz que o trabalho se torne muito mais diferenciado. Muito obrigado. Está pronto para ser sabatinado? Vamos ver, né? Por favor. Carlos, eu sou um case seu de consórcio, né? Então eu já tive 3 automóveis por consórcio e tal. E você falou muito de quem está começando ali, mas eu queria trazer a sua visão olhando o consórcio como investimento. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de aprender e entender melhor. Eu acabo tentando achar alguma coisa na internet, mas você vê muita coisa sobre alavancagem, né? E aí eu queria que você falasse também desse universo que aparece, tá? Geralmente não é sempre bom, né? Eles fazem aquele show, né? Muito fazem mágica, né? Eu já assisti um cara que a gente acompanha, o cara com 20 mil em um ano vira 1 milhão, né? Então é umas coisas que não tem pé nem cabeça, mas ele vende a ideia dele, né? E infelizmente alguns compram. Na verdade, o consórcio, né? Ele mudou muito, né? Por essa questão que antigamente era mais engessado, você tem que vincular um veículo a um bem, você tinha que fazer o imóvel também as regras eram mais complexas, hoje facilitou. E nessa parte de alavancagem, como é que você pode ser feito um consórcio? A gente tem uma planilha, eu já fiz até uma apresentação lá no Expandir, daquela época que teve umas apresentações, mostrando que em 15 anos, né, a pessoa com R$1.000, R$1.100, ele consegue ter um patrimônio a valores históricos, vamos dizer, sem colocar a correção, valores de hoje, né, mas como se fosse atualizado depois, em torno de 1 milhão, 1,5 milhão. Você pagando R$1.000 por mês, contemplando por sorteio, né, sendo bem assim conservador, uma pessoa que não tem recurso para juntar para algo mais. Porque qual é o objetivo do consórcio? Eu estava vendo que 48% da população eu acho que é maior, está inadimplente, esse número acho que é maior de 67%, pelo menos é o dado do SPC, que eu já fui diretor de lá, né? Então, assim, o brasileiro, ele é muito emocional, né? O brasileiro deu vontade, eu quero agora, não faz conta. Então, eu acho que o consórcio pode ajudar numa educação financeira. Poxa, se eu quero agora, mas vai me custar quanto? Vai custar X. E a pressa tem um preço, e esse preço geralmente é caro. Até para quem tem recurso. Por exemplo, meu pai já tem 87 anos, os amigos dele estão na faixa dos 70 e tanto, 80 anos. E teve um amigo dele que chegou e disse, não, eu compro à vista, que é melhor.
Aí eu fiz uma conta para ele, você tem um dinheiro para comprar à vista? Se eu pegar você consegue render esse dinheiro quanto? Ah, eu consigo quase 2, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, o número é o seu. Pronto. Se você deixar aplicado esse dinheiro, né, por esse prazo, um carro de 60 meses, esse é um prazo que existe na área de consórcio, você vai ganhar quanto? Você vai ganhar mais do dobro, os juros sobre juros. É os juros compostos, né? Os engenheiros aí fazem conta, todos nós fazemos a parte financeira, né? Então, você faz o consórcio, você está deixando, é o custo de oportunidade, você deixou de ganhar quanto? Você comprou à vista, comprou um bem que deprecia, Sim. dependendo da marca, deprecia de 10 a 20% ao ano, né? E aí ficou sem capital de giro para tocar a empresa, apareceu o negócio, acabou. Onde você podia deixar o dinheiro aplicado, né? Com o rendimento, pagar a parcela, e com isso você ter o mesmo bem. Você não vai ter o bem hoje, mas você vai ter daqui a algum tempo. Você tem aquela modalidade, você pode fazer um lance, que é uma proposta de se dar um lance. Nós criamos um produto que você dá o lance, nesse perfil de público, o cliente já tem um veículo, ou já tem um imóvel. Então ele pode fazer o quê? Ele pode usar o próprio carro como lance, sem precisar vender. Ele vai vender quando? Depois que ele ganhar, ele só vai me apresentar que tem um carro, tem um imóvel. Ok, valido aquilo como o lance, e aí ele vai procurar vender o carro ou o seu imóvel com calma, ele tem o tempo que ele quiser, então ele consegue um preço melhor, né? Porque na pressa tudo você compra barato, normal, então você consegue comprar um melhor, fazer uma troca melhor se for um veículo, né? Também, e aí você consegue o quê? Recompor aquele recurso pagando a parcela menor, né? Então isso é muito pouco divulgado, né? O consórcio de imóvel, o juro, se fosse o juro, a taxa de administração, é 0,19 ao mês, dá 1,4, 1,5 ao ano, entendeu? Assim, e se for falar de financiamento, nenhum financeira mostra quanto, os juros é zero, que nunca é zero, né? Porque se eu deixo um dinheiro no banco, eu sempre digo, se alguma coisa é de graça, você é o produto, você é que é a mercadoria. Não é assim que é a internet? É isso. Não é assim a internet? O banco nunca perde. Não é isso? Então, como é que você paga um dinheiro a 15% Selic, mínimo, e te dá um juro zero? Alguém está pagando, está tirando desconto, desvalorizando no seu carro. Essa conta vai ser paga por você, de alguma maneira, sem você perceber. Então, o consórcio ajuda a ter essa disciplina, o consórcio ajuda a você ter o poder de barganha à vista, porque você apresenta um veículo, eu pago no outro dia, com 24 horas, né? A gente fala 48 porque tem cliente que leva um documento 5 horas da tarde, então ele acha que no outro dia já vai dar. Então a gente pede 48 horas, mas pagamos com 24. Então ele tem o poder de barganha à vista, sem se descapitalizar. Deixar todo cliente, toda pessoa tem que ter uma reserva, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Sim. Né? Então o consórcio, eu penso muito nisso, em gerar uma educação que tanto que o Junior Active, eu já participei também, Sim. mostra, né? Para você ter uma disciplina. Por que você precisa hoje, né? Você pode ter amanhã um produto melhor do que o de hoje, né? Pagando muito menos. Sim. Obrigado, Cláudio. Perfeito, Carlos. Eu sou cliente da Liscar, então sou meio que suspeito, né? Mas, assim, é realmente o consórcio vem, né? Quando a gente faz uma comparação, e você fez muito bem aí, do financiamento, eu acho que realmente não tem nem comparação, né? Porque, E agora o IOF, né? Que a gente não tem, não, perfeito. deixa quieto, né? Perfeito, Carlos. E aí, Depois inventa pra gente. não, né, e a gente vem de uma geração, acho que tá começando a mudar a mentalidade, né, de que a gente achava absurdo, poxa, 35 anos pagando uma casa, e às vezes, hoje 35 anos a gente acha, meu Deus, o que vai ser daqui a 35 anos, mas você já tá comprometido aí por esses 35 anos, né. Mas, Carlos, você falou de educação, né, hoje um dos grandes problemas, vamos dizer assim, do brasileiro ainda é esse processo de educação financeira para entender o consórcio como uma ferramenta importante, né, para adquirir um bem, um serviço. E aí, emendando na pergunta, né, aproveitando, o consórcio hoje, ele está realmente para ser utilizado para as mais diversas situações, é possível? Queria que você pudesse falar um pouco disso. É possível, né? A educação, até nossa associação está
já tem um tempo fazendo muito material. Lançou um agora que eu ainda não peguei para ler, mas de gamificação, alguma coisa nesse sentido de educação financeira, né? Porque eu acho que ninguém aqui estudou isso em colégio, né? Eu digo que isso é importante. Meu filho, um é médico, né? Ele foi o único, você fica lá de casa, ainda mexe com o número, o dinheiro da formatura, eles juntaram. Fizeram um consórcio, né? Todo mundo botou uma bolsa lá, em vez de pagar uma empresa que faz esse negócio, que é um risco tem um risco razoável, porque ela não te dá lastro nenhum de garantia, você paga na esperança de amanhã, daqui a 2, 3 anos, você ter o dinheiro para fazer a formatura. Então eles se juntaram, fizeram isso, e eles queriam aplicar o dinheiro na poupança, porque a poupança era o mais seguro. Tudo pessoal de medicina, tudo inteligente, mas na área financeira zero. Eu tenho que fazer umas planilhas lá para mostrar que vamos botar um fundo DI na Caixa ainda, que não é para convencer, entendeu? E aí depois a gente mudou, só dos juros e fundos conservadores, eles conseguiram render para mais de 30 mil a mais. Eu até disse, olha, então esse dinheiro vai voltar para os pais, né? Não, meu pai, isso aqui a gente vai ajeitar mais a festa. A festa vai ficar mais bonita. Tudo bem, né? Mas eu queria cada pai ter os juros de volta, que aí ajudava. Então, o consórcio ajuda nisso, nessa educação financeira. E hoje ele tem um leque de produtos. Por exemplo, a gente tem um consórcio para condomínio, né? Nós estamos fazendo um estudo de consórcio para equipamentos médicos, tá? Então, hoje, o consórcio, ele tem um leque grande. Então, aquela questão do veículo continua, de cada 3 carros, um é consórcio, então 30%. Moto é um pouco mais, né? Existe um consórcio da montadora Honda que realmente ela tem um mercado muito grande para isso, né? E tem essa parte essas expertises. Então, seja para condomínios, a gente lançou esse produto já tem alguns anos, ainda é um produto que não houve uma cópia disso, a gente é exclusivo, vamos dizer assim, que a gente consegue viabilizar uma obra no condomínio, libera o recurso em até 4 meses para o condomínio, sem lance, e ela paga em 48. Tá? A gente tem um sistema para fazer isso, então, porque o condomínio consegue resolver um problema de bombeiro, fachada, qualquer coisa nesse sentido, e vai pagar a um valor bem mais baixo do que fosse um financiamento, que nem todo banco financia para condomínio. Sim. Né? Seja horizontal ou vertical. Vou quebrar o protocolo aqui, se me permite. Isso seria quase um capital de giro usando o consórcio, né? Que ele está usando para rodar... Para condomínio, eu não posso fazer para capital de giro, para uma empresa. Entendi. Porque é proibido para área de consórcio. Tá. Então, quem tem... Aí é a função do banco. Né? Porque como é que funciona esse sistema? É um sistema que a gente utilizou, nós temos um produto onde diferenciado também, eu tenho um grupo de 40, vamos falar de 36 meses, que eu também tenho 36 meses, tenho 216 participantes, onde 108 clientes, como é que eu consigo liberar em 4 meses? Essa que é a grande mágica. Não é mágica, é matemática, né? Eu faço a captação de clientes, né? Entro como investidores, quitando uma cota de 30 mil, eu gero um caixa, e aí com esse dinheiro eu entrego para esses outros em até 4 meses para todos os clientes. E por que alguém vai me dar 30 mil? Né? Vai me doar? Né? Não vai doar. A gente consegue, esse dinheiro aqui que ele vai colocar, hoje a gente está remunerando 17% ao ano, sem o IOF, e sem imposto de renda, porque não tem na área de consórcio. Então é um rendimento líquido atrativo e eu consigo com esse recurso liberar para um condomínio. Então o condomínio vai fazer toda a análise de cadastro desse condomínio, ok? E ele vai poder fazer uma emergencial. Ele foi autuado pelo bombeiro porque tem que botar splinter em tudo, botar porta anti-chama, antifogo, não sei o que. Isso é uma puta grana. Então a gente consegue fazer isso, viabilizar. Eu tive um condomínio, não foi daqui, foi de Mossoró. Esse ele botou, ele fez um salão de festa, uma academia,
fez uma guarita solar, botou placa solar, e o mais interessante, ele aqueceu a piscina. Né? Eu sempre brinco que em Mossoró, para aquecer piscina, eu não sei não pra qual a quê, necessidade. mas foi isso que foi feito. Só luxo isso aí. Entendeu? Mas aconteceu. Então, o consórcio, a gente tem um produto que você pode usar o consórcio para adquirir um imóvel no exterior. Mais incerto na Flórida, que a gente tem uma parceira, e em Portugal. Eu trouxe até um da Remax de Portugal, eu trouxe para cá antes da pandemia. Então, qual é a grande questão? Você tem que dar uma entrada lá. Essa entrada, você vai se descapitalizar. Sei lá, meio milhão, 1 milhão, 2 milhões de reais, você vai ter que pegar e dar entrada para financiar o restante lá. Pô, se eu posso fazer um consórcio aqui, eu vou ter um imóvel, não vou precisar vender, certo? Contemplo, dou esse imóvel em garantia e uso o broker, né? Vou dar esse dinheiro lá seja pro broker, que a gente chama, mas pode ser a construtora, geralmente uma construtora incorporadora, dessa entrada lá e ele financia lá. Ele está com o imóvel aqui, não se desfez, está rendendo para ele, está tendo aluguel geralmente, né, que são galpões, o pessoal mais usa para isso. E ele tem uma casa lá que ele vai usar um Airbnb ainda para ter um rendimento para pagar. A gente chama de My Place esse produto. Então, hoje tem produto para tudo. Legal. Muito obrigado. Em relação à questão desse rendimento, esse rendimento do consórcio, ele está atrelado a alguma taxa de juros, como a Selic, ou do tipo? O rendimento que você fala seria de quê? Das parcelas do cliente paga? Sim, sim. Não. O consórcio ele não vai ter juros, não tem Selic. Sim. Né? O consórcio, existem duas opções que uma administradora de consórcios pode oferecer para o cliente. Uma vinculada ao bem. Então, você pode fazer um consórcio de um Polo XPTO Tracker tal, ou um HB20 1.0 tal. E aí toda vez que esse carro houver alguma atualização, a parcela vai atualizar. Entendi. Esse era o tradicional que sempre houve. E de muitos anos para cá, é o que a gente atua, você libera créditos. Um HB20 custa 90 a 100 mil. Então, eu vou fazer um crédito de 90 mil. No nosso caso, atualiza anualmente pelo IPCA, né? E com isso fica muito mais previsível. Assim, você vai ser 12 parcelas dentro do seu orçamento. O IPCA deu o quê? Deu 4,5%, deu 5%. Meu crédito vai atualizar aquilo e a parcela também. Uhum. Então, fica mais acessível e previsível, justamente para ajudar o cliente a poder. Porque quando você tem o dinheiro, os 90 mil, você chega numa concessionária, né? Ou numa loja de usados, o que for, e esse valor aqui não é tanto. Mas se for à vista, quanto faz? Então você sempre tem barganha. Então, o que é muito comum, a gente tem até um produto que o cliente pode fazer 90, vou fazer de cabeça, fazer 75 para pegar 100. Uhum. A gente chama de upgrade. Então você pode fazer um crédito menor, o mercado faz o inverso, você faz um para diminuir, usar o lance embutido, a gente faz o inverso. Ninguém imitou ainda bem. Você faz um crédito menor, sua parcela fica menor, seu lance é menor, porque é tudo sobre aquele valor menor, e depois de contemplado você pode ficar com aquele valor, ou, rapaz, 75 não achei um carro, mas de 80 achei. Sim. E minha parcela vai ficar ainda boa com isso aí. Ok. Mas posso ir para 85? Pode. Entendeu? Então você dá essa flexibilidade de até 33% de variação nisso. Entendeu? E sem você pagar, você só paga aquilo que leva, então você não tem os juros. É uma diferença bem interessante. Muito obrigado. Vamos agora sabatinar a Minerva. Vamos lá? Faz o primeiro. Pô, você trouxe um termo que eu acho que é o BIM, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que é o BIM e como que isso é usado, qual que é a vantagem de você que eu acho que eu entendi que é a ferramenta que você utiliza, a técnica que você utiliza, né, para você economizar, né, para quem está construindo, enfim. Queria que você falasse um pouquinho. Então, cara, eu acredito que para tudo que é complexo, a gente tem que ter uma certa explicação de uma forma simples, até para que a gente consiga vender de uma forma mais fácil para o cliente. E assim, o BIM, mesmo que eu explique o que significa essa sigla,
que é Building Information Modeling, ou em português, modelagem da informação da construção, o cliente só vai entender que se trata de construção. Mas ele não vai entender o que significa modelagem da informação. Então, quando eu vou apresentar isso para um cliente, e para vocês também, eu digo que eu construo virtualmente. E isso já gera uma certa curiosidade no cliente, né, para que ele queira saber mais. Então, após isso, eu pego um projeto meu, todo completo lá, com arquitetura, estrutura, elétrica, hidráulica, tudo compatibilizado, tudo junto, e mostro para ele. É isso aqui que eu produzo. É isso aqui que é o produto final. É assim aqui vai ficar a sua casa, o seu prédio, as suas instalações, né? Tudo em 3D. E por que em 3D? Porque facilita, até para mim que é projetista, a visualização de possíveis interferências no projeto, né? Que você só perceberia durante a fase de execução. Porque imagina aí, durante a fase de execução, você perceber que tem um pilar exatamente onde vai ter uma janela. Já está construído. E aí? Eu que sou leigo na história aqui, desculpa aí. Acontece. Acontece. Pelo amor de Deus. E não vê antes? Às vezes, por questão de falha na informação entre os projetistas, possa ser que aquilo passe batido. Um atualizou o projeto, o outro não. E aí foi. Mas se usar a metodologia que você utiliza do BIM, isso não vai ocorrer, né? Isso tende a não ocorrer, né? Sim, porque você consegue ver isso de uma forma mais fácil em 3D. Qualquer coisa ali você consegue ver. E assim, após isso, eu falo da questão da diferença. Por que projetar em BIM e não projetar utilizando ferramentas como o AutoCAD? AutoCAD, para quem não sabe, é uma ferramenta onde a gente faz um desenho à mão livre, só que nesse caso usando o mouse, né? Desenhando linhas. E quando você desenha linhas, você não tem informação. Aquilo só são linhas. Então, se eu desenhar duas linhas paralelas assim em planta baixa, você pode dizer que aquilo é uma parede, na sua imaginação, mas aquilo, no fim das contas, são linhas. Diferente de um projeto feito em um software BIM, como o Revit, né? Onde você tem um ícone lá, onde você cria a parede. E quando você clica nessa parede, você tem informações, que é o que vai ser relevante para o cliente. Como, por exemplo, o tipo da pintura, a espessura do reboco e do emboço, as dimensões do tipo do bloco que você vai utilizar naquela parede, etc. É isso que realmente importa para o cliente que vai construir. Informação. É isso que ele quer. Algo que é mensurável. Entendeu? E com isso, a gente vai garantir um serviço muito mais confiável para o cliente, com muito mais qualidade, economia de tempo e dinheiro também, né? Então, no fim das contas, o que é que eu faço com o BIM? Eu modelo informação da construção. Acabei de explicar para vocês de uma forma fácil o que é o BIM e também para o nosso cliente. E é disso, é isso que se trata. Obrigado, Cláudio. Não, perfeito. Uma das perguntas que acabou que você também já respondeu, né? Por entender, né, qual era a diferença do AutoCAD, porque é o software que a gente não é da área, mais escuta falar, mais as pessoas vêm, né, divulgando. Mas aproveitando o ensejo, né? Até porque tem um total interesse, né? Que eu compramos um lote aí e vamos estar nessa luta aí de construção. Mas assim, o BIM ele faz um alinhamento, né? E até você como projetista, porque se fala muito, né, da diferença da arquitetura para engenharia, né? Que às vezes eles não conversam e aí surge os debates e o que o cliente quer. Ainda tem uma outra visão ali. Ele faz todo esse alinhamento, pelo que eu entendi, desses pontos, né? Do que o cliente quer, do que a arquitetura, o arquiteto é possível, né? E o que o engenheiro diz, né? De limitação da engenharia. É esse compilado que ele vai entregar? Exato. E tudo no BIM, para que de fato comece de uma maneira formal e correta, a gente desenvolve uma documentação chamada Plano de Execução BIM, que é conhecido como BEP, né? Onde ali vão estar todas as regras de como vai ser desenvolvido aqueles projetos. Então aquilo vai ser passado para todos os projetistas, para o arquiteto, para o engenheiro estrutural, o eletricista, hidráulico e os outros projetos que tiverem, ar-condicionado, etc.
Nesse plano de execução BIM vai estar lá definido a coordenada exata onde a gente vai iniciar cada projeto, para que quando a gente junte eles, compatibilize, ele não saia um aqui nessa posição, outro aqui, outro aqui. Quando a gente juntar tem que sair tudo junto. A gente vai definir quais são as responsabilidades de cada profissional nesse documento, o que é que ele vai ter que desenvolver, o grau de detalhamento que ele vai ter que dar naquele projeto, entendeu? Se vai ser um detalhamento básico ou mais avançado, que a gente tem em várias categorias, etc. É dessa forma que a gente consegue conversar, iniciar a conversa. E a partir disso, a gente também define datas específicas, por exemplo, assim, um dia na semana, para que a gente receba todos os projetos, pode colocar em uma pasta na nuvem, os projetos atualizados, tem um responsável para poder só compatibilizar e coordenar esses projetos, ele vai verificar tudo, e com isso, com o software lá, ele vai apontar os erros que tem. Então, por exemplo, deu um choque lá entre um projeto elétrico e um hidráulico. Tem um conduíte passando onde deveria ter uma tubulação. Ele vai apontar aquilo, vai circular no software mesmo e vai enviar através de um software, via nuvem também, para os responsáveis, para eles corrigirem e depois colocar esse projeto novamente atualizado na pasta. E aí, novamente, na outra semana a gente se reúne para poder verificar de novo, até que todas as interferências acabem. Bacana mesmo. E uma coisa importante que você falou aí, que eu achei interessante, foi redução de custo, né? Sim. E que gasta também, você sabe a quantidade exata de material que vai usar? Exato. Isso que eu queria entender, porque obra é um problema, né? Minha esposa é arquiteta, né? Sim. Ela que não nos ouça, ou não nos veja, Deixa né? para lá, né? Eu prefiro comprar do que fazer, mandar fazer, né? Porque tem que... Sim. É complicado, obra é complicado. E aí como é que fica essa questão, você saber o quanto vai gastar de material para... Vamos dizer aqui, eu sou leigo, né? Eu acho que o Cláudio também. Não. Olha, vai gastar 5 sacos de cimento, aí o cara desvia 2, faz não sei o que. E você, eu tenho um irmão aí que fez uma obra que era, acho que vai fazer aniversário. Era uma obra de uma piscina com não sei o que ia entregar em dezembro do ano passado, a dezembro desse ano, acho que não chegou ainda. Disse que era agora, eu não vi. Já mudou de empreiteiro. Um negócio, não usou o serviço seu, né? Uhum. E aí deu um nó lá. Sim. Como é que a gente sabe disso? Então, Pra não No ser seu caso, até enganado. aproveitando, desculpe, tem até um meme na internet, o cara começa a obra com um carro de luxo, aí no final da obra ele tá de chinelo, sem chinelo, sem carro, de bicicleta chegando. Rapaz, não tem fim não. a obra não acaba não. Não acaba, não. Não acaba não. Então, as ferramentas BIM, ela tem esse grande diferencial em relação a softwares como o AutoCAD, né? Porque eles conseguem mensurar também, gerar quantitativos automáticos. No AutoCAD da vida, por exemplo, aqui um projeto elétrico. Eu tenho que pegar agora todos os quantitativos, quantidade de tomadas, comprimento de eletroduto, fios, etc. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sair contando de um em um as tomadas, né? No AutoCAD. Ah, é? Ou, por exemplo, para medir os conduítes. Quanto tem de conduíte aqui? Quantos metros tem? Eu vou ter que pegar a ferramenta de medir a régua lá, no próprio software, e medir. Só que sempre vai ficar sobrando algum pedacinho ali que vai ser esquecido. Você pode esquecer também, né? Você não tem uma exatidão, né? Entendeu? Então, com isso, você acaba não tendo essa exatidão. Pode até contar mais ou a menos, colocar na sua planilha e mandar para a obra. E aí, o que é que vai acontecer? Vai comprar material mais ou menos, o cliente vai sair no prejuízo, entendeu? E no software BIM, porque quando eu falo BIM, eu não estou falando de apenas um software. Muita gente acha que é só o Revit, porque o Revit é um dos softwares mais famosos. Mas existem infinidades de softwares aí no mercado que são específicos para cada área, para estrutura, para elétrica, para hidráulica, etc. E nos softwares BIM, eles têm em comum essa vantagem de você configurar tabelas específicas do que você quer quantificar. Por exemplo, eu quero quantificar essa quantidade de pisos. Quero quantificar quantos sacos de cimento eu vou gastar nessa parede. Criando através, por exemplo, de uma fórmula matemática,
para poder ele entender isso. Deixo salvo lá no que eu chamo de template, que é uma estrutura já pronta, que eu posso utilizar para outros projetos, para eu não ter que criar aquilo de novo. E à medida em que eu estou modelando ali o meu projeto, criando as minhas paredes, os meus pisos, automaticamente está sendo quantificado lá na tabela. Então, quando eu abro a outra aba, está lá todo quantitativo. Certinho, sem mais, sem menos. Você não pode burlar aquilo. Você não pode alterar o número daquele quantitativo, porque é tudo exato. E aí, o que é que você pode fazer também? Geralmente, na obra, a gente não vai utilizar aquelas quantidades corretas para poder desenvolver a construção, para poder construir. Sempre vai ter, como é que eu posso dizer, uma margem de erro, vai ter um desperdício, né? Então, a gente pode colocar ali uma fórmula também que aquele resultado tem que ser somado a, por exemplo, 10% de perda, 20%, dependendo do material. Se vai ser telha, se vai ser piso, se vai ser cimento, etc. E aí você consegue entregar aquilo de uma forma exata para o cliente fazer os orçamentos dele, né? E fazer a compra de materiais. Perfeito. Infelizmente, nós já estamos no final do podcast e a gente nem entrou na terceira rodada. Vocês gostaram de participar desse podcast? Sim, Perfeito. Muito bom. Então, Muito eu bom. vou segurar essas perguntas, porque quem sabe se organiza novamente, para a gente conhecer quais perguntas foram do terceiro bloco. Sinta-se à vontade para participar de outros grupos que a gente vai formar. Toda semana a gente está formando 2, 3 grupos de Talk Hub aqui em Aracaju. Você que está interessado em participar, tá aí o QR Code, já faz a inscrição e agenda que com certeza você vai se conectar com pessoas super interessantes, como as pessoas que estão aqui. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês e vou deixar uma rodada rápida para as considerações finais e já aproveita, deixa o contato, quem que deixar o contato para quem, né, quiser fechar negócio com vocês, por favor. beleza. Perfeito, perfeito. Agradecer novamente. Obrigado aí, né? E pela... Né, quero super trocar ideia e negócio aí com vocês aí. Aprendi bastante hoje. Quem quiser me procurar então no Instagram, Wellington Machado Tech, TCH, né? Ou no LinkedIn, né, minha rede social. E no site da Quanto, quantoeduc.com, né? Instagram também, @quantoeduc. Você vai ter lá todos os nossos serviços. Você pode fazer um agendamento de uma aula experimental para o seu filho lá no nosso site gratuitamente. Então, Obrigado. Perfeito. Não, também só agradecer, Fábio, parabéns pelo projeto, né? Fiquei muito honrado nessa mesa, aprendi muito, saí daqui já com conteúdo maravilhoso para a gente poder entender um pouquinho depois também um pouquinho melhor das empresas aqui. Para quem quer conhecer um pouquinho do nosso trabalho, né? A gente tem o nosso Instagram, que é o Lume Gestão e Tecnologia, ou Lume LGPD, onde você vai ter realmente um conteúdo específico ali para você entender um pouco desse universo da gestão profissional ou da conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados, né? O meu Instagram é o Cláudio Bastos Júnior também, eu falo muito sobre o tema, estou sempre educando, né, como professor também, sempre nesse processo de educação. E já deixo aqui, né, a deixa para quem quiser entender um pouquinho. A gente tem 2 diagnósticos, né, um diagnóstico de gestão, que é um diagnóstico gratuito, e um diagnóstico de LGPD, onde a gente vai entender o nível de maturidade da sua empresa e do que você precisa realmente de fato ali para estar em conformidade ou aplicar ali boas práticas de gestão para o seu negócio. Mas no mais, agradecer e parabenizar todas as empresas aqui presentes. Obrigado. Deixar também o contato aqui do consórcio. Nós temos o site, o consórcioliscar.com.br, onde você pode fazer todas as simulações, todos os nossos produtos que a gente comentou aqui, né? Meu Instagram é Carlos Alira. A gente fala um pouco também da área de consórcio, de educação, né? Falo da minha Vespinha também, Maravilhoso. né? Que é o melhor veículo do mundo. E então agradecer, né, ao Fábio mais uma vez aí pela oportunidade, né? E até fazer um convite para outros virem participar também, essa troca interessante. Conheci, eu achei muito interessante aqui. Só a gente saber que a gente não vai ser roubado. Ninguém gosta. Uma obra é um caso fechado. Então, isso valeu para mim 1 milhão aí. Muito Parabéns. obrigado. Obrigado. Quero te parabenizar pela iniciativa, né, em primeiro lugar. E quero ser direto com você, né? Que se você não quer perder tempo e dinheiro na construção da sua casa, do seu prédio ou de qualquer outra construção que você tem em mente,
chama a Minerva Engenharia de Projetos, porque a sua construção, ela não começa aqui na realidade, ela começa no virtual. Muito obrigado. E este podcast foi realizado aqui no Tiradentes Innovation Center, que é um centro de tecnologia e inovação dentro da Universidade Tiradentes, aqui na Farolândia. Um lugar maravilhoso. Convido você a conhecer esse espaço. E claro, convido você novamente a participar do Talk Hub para se conectar com outras empresas e gerar muito conteúdo. Meu nome é Fábio da Silva e obrigado pela presença. Até mais.